Pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno Lever, eu sou advogado, sou formado em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, atualmente sou sócio da Contrato Advocacia, sou analista de procedimentos institucionais na CEMIG, estou aqui hoje para convidá-los a participar do curso Os 10 Mandamentos do Consumidor Moderno. Como já abordado pelo professor Tiago, que já falou com vocês, este curso tem uma metodologia, uma visão diferenciada. Propõe-se uma visão, uma análise diferenciada do direito do consumidor. Diferenciada do ponto de vista da sua efetividade. Vamos discutir se o direito do consumidor hoje, com as suas estruturas próprias, é efetivo. Se os direitos dos cidadãos estão sendo resguardados não só em tese, mas também na prática. A minha missão neste curso, ao lado do professor Tiago, é contribuir para essa nova visão. Mais particularmente, a minha função é torná-los capazes não só de identificar o problema, de identificar as situações de abuso, de violações aos direitos do consumidor, mas, sobretudo, torná-los capazes de resolver este problema. Resolver extrajudicialmente ou judicialmente, caso necessário. Para isso, nós precisamos, em um primeiro momento, nos tornarmos analistas do direito do consumidor. Precisamos ser capazes de identificar as situações nas quais o abuso está ocorrendo. No Brasil, essa primeira etapa ela é, até um certo ponto, tranquila. O consumidor brasileiro, ele sabe quando está sendo lesado. O problema está justamente na segunda etapa. O consumidor não costuma muitas vezes reclamar, porque ele não sabe exatamente de onde trazer o fundamento para a sua reclamação. E ele não sabe como operacionalizar sua reclamação. O que fazer? Ele não sabe o que fazer. Então, muitas vezes, ele é obrigado a engolir um sapo, a aceitar determinada postura da empresa, mesmo sabendo que aquilo fere seus direitos. Então, a minha proposta neste curso é, num primeiro momento, tornar os senhores analistas do direito do consumidor, capazes de identificar o problema. E identificar à luz da lei, à luz da doutrina, à luz da jurisprudência. Saber exatamente quais os fundamentos, exatamente qual fundamento legal, jurisprudencial está sendo violado naquele caso. Superada essa primeira etapa, aí sim poderemos desenvolver a capacidade de resolver os problemas. E resolver, que eu digo, é resolver com efetividade. Pois bem, para começarmos então, vamos analisar hoje nesta aula introdutória, que nada mais é do que um convite para que os senhores participem desse curso e percebam a sua importância. Vamos começar hoje identificando alguns problemas. Os senhores verão o sem número de problemas que nos afligem todos os dias nas relações de consumo e começarão a identificar aí um início de fundamentação e um início de movimentação para resolver esses problemas. A primeira noção que nós temos que ter em mente quando falamos de relação de consumo é que na nossa sociedade contemporânea, os contratos que versem sobre relações de consumo são vistos menos como expressões da liberdade de contratar e mais como uma realização de uma vontade ou de uma necessidade de consumir. E de uma necessidade de consumir que muitas vezes envolve um bem de consumo essencial. Nesse sentido, os abusos nas relações de consumo são vistos sob a ótica da match position. Ou seja, na relação de consumo, haverá um desequilíbrio natural entre as partes. O fornecedor, detentor do bem, detentor dos meios de produção, detentor daquele bem que se quer consumir, é superior, faticamente, muitas vezes economicamente, tecnicamente, evidentemente, em relação ao consumidor.
que necessita daquele bem de consumo que está em mãos do fornecedor. Então, em um primeiro momento, o fornecedor dita as regras. Se você quiser comprar o meu produto, você tem que comprar uma embalagem com 5. Não quer comprar, então não compre. Ou você adquire 5 ou não adquire nenhum produto. Então, e outra questão muito importante que devemos ter em mente é que as relações de consumo são guiadas pela confiança. Hoje, com as relações de produção altamente complexas, com várias empresas intermediando as etapas de produção, cada empresa produz uma parte do produto, uma parte é produzida numa parte do mundo, a outra em outra parte, o consumidor adquire um produto de uma empresa que ele não sabe quem é o dono, um produto que ele não sabe como é produzido, um produto que ele não tem a mínima ideia, às vezes, de onde este produto é produzido, em qual parte do mundo, em qual país. Então ele compra este produto com a confiança de que se aquele produto está no mercado de consumo, disponibilizado para o seu consumo, é porque é um produto que não lhe trará mal. Ou se lhe trouxer algum risco à saúde, à sua integridade física, este produto lhe avisará, lhe trará ali as advertências dos riscos que o seu uso pode apresentar. Isso advém não só das normas de proteção e defesa do consumidor, mas da atuação do Estado, por meio de seus órgãos de controle, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anatel, a ANEEL, esses órgãos de controle, as agências reguladoras. Nesse sentido, qualquer violação à confiança que o consumidor deposita na relação de consumo, e que é o fator principal nesta relação que ele desenvolve com o fornecedor, qualquer violação a esta confiança posta pelo consumidor deve ser veementemente combalida. É nesse sentido que vamos passar aqui, então, a identificar algumas dessas situações hoje, nesta análise introdutória, que nada mais é do que um convite para que vocês venham para nós debatermos a fundo essas questões. Primeira noção que se traz aqui é o primeiro caso prático é o seguinte: uma mãe está passando no supermercado com o filho e aí o filho pede um Danoninho. Tem uma cartela com 12 Danoninhos lá para ser adquirida. A mãe de situação financeira apertada, tem ali uma quantia muito exígua para fazer a compra do mês, tem condição de comprar um Danoninho para o filho, que custaria o equivalente aí a 30 centavos, 40 centavos. Mas ela não tem condição de comprar 12 Danoninhos. E nem precisa, porque o filho quer um Danoninho. Agora eu lhes pergunto, ela conseguirá levar a cartela com 12 Danoninhos? Ou melhor, ela conseguirá levar a cartela sim, o produto unitário, ela conseguirá levar o Danoninho isoladamente? Muito provavelmente não. E aí, como ela explica para o filho dela que, embora ela tenha condição de lhe dar um, ela tem que levar 12 e aí ela não tem condição de levar os 12. Então o menino vai ter que ficar sem o Danone. Ou seja, estamos selecionando aqueles bens aos quais nossas crianças terão acesso pela quantidade a ser adquirida. Um pai que consiga comprar 12 Danoninhos pode dar Danone para o seu filho, e um que só consegue comprar um não pode porque tem que comprar 12. E este problema se agrava ainda mais quando nós pensamos como isso vem se alastrando. Hoje, uma compra no varejo quase que equivale a uma compra no atacado. Então, peguemos o exemplo das pilhas. Nós comprávamos antigamente pilha de forma unitária, uma pilha. Então, um dia, um dono de uma empresa de pilha pensou o seguinte: eu quero quadruplicar meu lucro. Como eu quadruplico meu lucro? Quadruplicando minha produção, produzindo 4 vezes mais. Mas eu tenho que escoar essa produção, eu tenho que vender 4 vezes mais. Como eu faço isso? Então, o que ele fez? Fez uma embalagem com 4 pilhas. Aquele consumidor que queira levar 1, 2 ou 3 pilhas, tem que levar 4. E não tem a opção, então, de levar uma. Ou ele não leva pilha, ou ele leva 4. Com o ovo aconteceu a mesma coisa. Antigamente comprava-se um ovo. Aí então fizeram uma cartela com 4. Ninguém reclamou, continuou comprando. Fizeram então uma cartela com 6. Continuou-se sem reclamar. Hoje a cartela já tem 12. E por aí vai.
E o problema é que hoje você tem que levar uma cartela com 12 ovos, uma embalagem com 4 pilhas, um fardo de papel higiênico com 12 rolos, uma cartela de 12 danoninhos, e por aí vai. E aí você acaba saindo do supermercado com uma quantidade enorme de produtos que você muitas vezes não necessita, porque você não tem acesso àquele produto unitário. Nós estamos falando aqui da prática conhecida como venda casada. A venda casada está prevista no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, e consiste na prática de condicionar a aquisição de um produto ou de um serviço à aquisição de outro produto ou serviço. O problema maior da prática casada é que muitas vezes ela busca mascarar uma eventual ineficiência ou menor aceitação de determinado produto ao qual se condiciona a aquisição. Então, um exemplo claro são as bandejas de iogurte. Alguns sabores não muito convencionais e de pouca saída são acoplados em uma mesma cartela com os sabores que saem mais. E assim aquela pessoa que quer aquele determinado sabor, morango, abacaxi, tem que levar a cartela que tem sabores que não a agradam. O que faz com que a empresa consiga vender aqueles sabores que têm pouca saída. Além disso, a venda casada ela possui um espectro muito maior do que normalmente se lhe dá. A venda casada ela ocorre não só quando há o condicionamento da aquisição de um produto ou de um serviço à aquisição de outro. Então ela não acontece só quando você chega para comprar um produto e para levá-lo tem que levar um outro conjuntamente. Ela acontece também quando lhe é imposto um determinado fornecedor para lhe fornecer aquele bem ou aquele serviço. Então, por exemplo, muito comum em cinemas, você vai assistir um filme no cinema e o cinema lhe permite que você adquira a pipoca, adquira o refrigerante, adquira o hambúrguer dentro do cinema, numa lanchonete situada dentro do cinema, mas não lhe permite que você adentre as dependências do cinema com uma refeição adquirida alhures, em outra lanchonete, numa lanchonete fora do estabelecimento. Ou seja, o cinema está lhe obrigando, se você deseja adquirir uma refeição para entrar no cinema, você está obrigado a adquirir daquela lanchonete, daquele bar que o cinema lhe obriga. Uma outra situação em que nós podemos constatar facilmente a venda casada é quando a aquisição ou a concessão de uma determinada vantagem de contratação, de uma vantagem de pagamento, um parcelamento, por exemplo, é condicionada à aquisição de determinado produto. Ou seja, você pode adquirir um produto X à vista ou o produto X e o produto Y a prazo. Condiciona-se a facilidade no pagamento, ou uma modalidade de pagamento, à aquisição de determinado produto ou serviço. Esta prática também configura venda casada. Esta prática também é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Alguma discussão haveria no caso em que a venda casada fosse proveitosa para o consumidor. E alguns até defendem que, neste caso, ela deveria ser permitida. Deveria ser lícita naquela hipótese em que favoreça o consumidor. Contudo, essa não parece ser a visão adequada. Isto porque a venda casada ela não apresenta uma repercussão tão singela quanto parece. A venda casada ela constitui um ilícito de duplo espectro. Por um lado, ela fere a liberdade de escolha do consumidor, que para adquirir o produto que lhe interessa tem que levar um outro que muitas vezes não lhe tem a menor utilidade ou o menor interesse. Em segundo lugar, constitui uma infração à livre concorrência. Neste caso, como eu disse aqui há pouco, pessoas, principalmente pessoas de baixa renda, são muito prejudicadas nos casos em que, por exemplo, levar um fardo de papel higiênico ao invés de um rolo faz toda a diferença dos recursos que ela disporá para levar os demais bens de primeira necessidade. Então, você sai do supermercado com uma montanha de bens dos quais você não precisa naquela quantidade, e muitas vezes o consumidor tem que abrir mão de desfrutar de outros bens, por vezes até essenciais também, porque não lhe sobra dinheiro. Muitas vezes aquele dinheiro
que uma determinada senhora vai gastar para comprar um fardo de 12 papéis higiênicos vai fazer com que falte dinheiro para que ela compre remédio, por exemplo. Então, trata-se de uma prática vedada, não só pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pela Lei de Defesa da Ordem Econômica, a norma técnica do Ministério Público de Minas Gerais sobre o assunto, e tudo isso será abordado com cautela ao longo do nosso curso. Outra prática abusiva, aqui que eu chamo a atenção dos senhores, é o seguinte: um indivíduo se dirige a uma padaria e adquire uma latinha de refrigerante por R$4. E ao se dirigir ao caixa, ele tira o cartão de crédito ou de débito e pede para pagar no cartão. E aí o atendente da loja, como é muito comum, muitas vezes se recusa, o atendente da padaria se recusa a passar o cartão. Diz que o cartão ali só é passado para compras acima de R$5. Aqui estamos diante da prática infrativa conhecida como recusa de fornecimento. A observação que nós devemos fazer é a seguinte: um determinado sujeito, quando se dispõe a agir como fornecedor no mercado de consumo, a ingressar no mercado negocial de forma geral, ele está se dispondo a enfrentar riscos inerentes a todo e qualquer negócio. Em se tratando de uma relação de consumo, além de haver o risco inerente àquela atividade, ele está diante de uma atividade que envolve interesse público, interesse social, interesse econômico. Ele está fornecendo, por vezes, bens essenciais. Ele está fornecendo alimentos, ele está oferecendo comunicação, ele está oferecendo produtos de primeira necessidade. Nestes termos, é natural que alguns atos negociais, algumas situações, eles sejam extremamente vantajosas, outras nem tanto. Mas isso não autoriza que ele se negue a contratar nestas situações que não lhe sejam tão vantajosas. Então, um outro exemplo para isso ficar bastante claro. Um motorista de táxi está lá aguardando uma corrida e entra um passageiro, entra uma senhora, que pede para ir na esquina seguinte, porque ela não tem condição de ir andando, não quer ir. E o taxista se recusa a levá-la porque a corrida será de R$5 e ele terá que sair da fila. Pode esse taxista se recusar a atender essa necessidade? Ainda que não fosse uma idosa, fosse uma pessoa jovem, não poderia. É normal na atividade negocial, principalmente aquela que verse sobre relação de consumo, que em alguns momentos ganhe-se muito, em outros nem tanto. O que não pode ocorrer é o fornecedor se negar a fornecer aquele consumidor que, atendendo aos requisitos da oferta ou daquilo que a atividade permite inferir, queira contratar. Pois bem, uma terceira prática muito comum, o exemplo que eu vou pegar foi comum, já não é mais, era o seguinte: passava-se uma propaganda na televisão de brinquedo. O brinquedo andava sozinho, o carrinho andava sozinho, a criança começava a enlouquecer o pai para poder comprar e tal. Quando o pai comprava o produto, que por vezes não era barato, a criança ficava frustrada, porque o produto não correspondia àquilo que a propaganda mostrava. O boneco não mexia sozinho, o carrinho não mexia sozinho, não era tão interessante quanto parecia. Aqui nós estamos diante da prática tipificada no artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, nós temos alguns consumidores. No geral, todo consumidor tem a sua vulnerabilidade presumida no caso de pessoa física. O consumidor é presumivelmente vulnerável diante do fornecedor, que detém aquele bem ao qual se deseja consumir, e que, portanto, pode especular, inclusive, com aquele bem. Além disso, o fornecedor, como ele controla, ou presume-se que controla, toda a etapa de produção do bem, ele domina, ele tem um conhecimento técnico específico sobre o bem, presume-se que ele conheça melhor aquele bem do que o consumidor, sendo fácil de enganar o consumidor, de omitir informações relevantes, de mentir, sem que o consumidor não consiga saber. Nesse caso, além da vulnerabilidade que já é inerente a todo consumidor pessoa física, que já é presumida, algumas pessoas, em razão de suas circunstâncias, suas características peculiares, são ainda mais vulneráveis. É o caso daqueles que, em razão da sua idade, idosos ou crianças,
ou em razão da sua condição socioeconômica ou financeira, então pessoas de baixa renda, analfabetas, que têm um discernimento, muitas vezes um pouco menor, elas acabam contratando em razão daquele abuso que o fornecedor pratica na hora de veicular as informações referentes ao produto. Não estou aqui dizendo que não possa haver contratação com pessoas de vulnerabilidade agravada. O que não pode ocorrer é que a causa de celebração do contrato se dê em abuso a esta condição de vulnerabilidade agravada. Então, hoje, as propagandas de brinquedos são todas computadorizadas e resta claro na própria propaganda que aquilo equivale a meros efeitos especiais, ilustrativos, que não correspondem à realidade do produto. E deixa-se muito claro ali que o produto, os limites impostos ao produto. Uma outra prática que eu gostaria aqui de ilustrar. Muito comum em salões de beleza. O salão lá anuncia que nas segundas-feiras o corte tem 25% de desconto. Então o consumidor vai lá, corta o cabelo e na hora de pagar a conta, ele tira o cartão. O atendente então diz que o desconto é válido apenas para pagamento em dinheiro. Neste caso, estamos diante da prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 5º, exigir vantagem manifestamente excessiva. Explico. Considera-se compra à vista a compra feita em dinheiro, no cheque, para pagamento em até 30 dias, no cartão de débito e no cartão de crédito, desde que até uma parcela, até 30 dias. Considera-se pagamento a prazo somente aquele feito a partir do 31º dia. Nesse sentido, não pode haver qualquer forma de discriminação, sobretudo aquela que se refere a descontos, entre as formas de pagamento à vista. Aqui é importante observar que nenhum estabelecimento, nenhum fornecedor é obrigado a adotar forma de pagamento distinta de dinheiro em espécie. Mas na medida em que adote uma determinada forma de pagamento, cheque, cartão, não pode haver discriminação. Então, aqueles encargos próprios do pagamento a prazo ou ausência de desconto somente poderão ocorrer naqueles pagamentos ocorridos a partir do 31º dia. O consumidor que queira pagar em dinheiro, cheque para até 30 dias, cartão de débito ou cartão de crédito, tem direito, sim, ao desconto proporcionado pela empresa. Mas qual é a repercussão se a empresa se recusar a fornecer o desconto? Bom, aqui o artigo 66, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, vai dispor que constitui infração ao Código de Defesa do Consumidor omitir informação relevante referente a preço, assim como veicular informação falsa ou enganosa referente à forma de pagamento. Nesse caso, a sanção combinada é pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, o fornecedor, pego na prática deste delito, desta infração, pode ser conduzido pelo próprio consumidor em flagrante delito para o distrito policial. Será lavrado o respectivo termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e poderá ser aplicada, inclusive, multa. Será instaurado o devido processo criminal. Por isso eu disse no começo que nós trabalharemos aqui não só do ponto de vista judicial, mas sobretudo do ponto de vista extrajudicial. Como efetivar os direitos dos consumidores antes mesmo de surgir do dano. Porque essa é uma característica do direito do consumidor atualmente. Não é preciso que o dano ocorra para que se busque a reparação. Há diversos mecanismos que serão aqui estudados de prevenção de danos, onde há como se prevenir que o dano ocorra. Assim como há a imposição de sanções mais duras, tais como a imposição de uma sanção criminal para o caso de infração ao Código de Defesa do Consumidor. Trago aqui outro exemplo. E por que eu digo que a exigência de vantagem é manifestamente excessiva? Porque aquele consumidor que pagar em dinheiro terá direito ao desconto de 25%. Agora, aquele consumidor que optar
por pagar no cartão de débito, por exemplo, não gozará do desconto e terá que pagar quantia equivalente a 25% a mais em relação àquele que teve o desconto. Ou seja, a empresa está exigindo dele 25% de juros, porque ele optou por pagar no cartão de débito, o qual equivale à forma de pagamento à vista também, quando a lei é clara em dizer que pagamento à vista é um só, não podendo haver qualquer forma de discriminação entre as formas de pagamento à vista. Então, assim como eu estava dizendo, o fornecedor não é obrigado a adotar forma de pagamento distinta de dinheiro, mas à medida em que ele adota cartão, cheque, cartão de crédito, débito, ele não pode mais discriminar o fornecedor. Ou melhor, ele não pode mais discriminar o consumidor. Aquele consumidor que queira passar o cartão numa compra de R$2 tem o mesmo direito que aquele consumidor queira passar o cartão numa compra de R$1.000. Na medida em que é adotada uma forma de pagamento distinta de dinheiro, o fornecedor não pode mais discriminar. O argumento muitas vezes utilizado é que se não houver este pagamento mínimo, ou se não houver um repasse de custos, inviabilizar-se-ia o uso da máquina. Ora, tal argumento não merece prosperar. Não pode o fornecedor repassar ao consumidor os custos de uma atividade que lhe traz benefício. Ele adota o uso da máquina porque lhe traz vantagens. E aí quem custeia essas vantagens oferidas pelo fornecedor é o consumidor? Por óbvio que não. Outra prática abusiva interessante de ser analisada diz respeito às vitrines das lojas. A pergunta que se põe aqui é: como as vitrines devem ser organizadas? Bom, não só o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei de Precificação também disporá sobre a forma como as vitrines deverão ser organizadas. A primeira regra que se tem que ter em mente é que todo produto exposto aos consumidores na vitrine tem que ter preço. Todo produto tem que ter preço. Este preço deve estar afixado no próprio produto. O que se quer buscar aqui é evitar que o consumidor tenha de entrar na loja e conversar com algum atendente, procurar algum atendente para descobrir o preço do produto. Isso por duas razões muito simples. Primeiro, porque é muito comum a prática de, o produto não tendo preço na vitrine, o consumidor entrar, ser analisado pelos atendentes que verão a roupa que ele está trajando. Se ele estiver bem arrumado, de terno, ou uma roupa mais alinhada, o preço do produto é R$200, o preço do sapato. Agora, se ele entrar trajando uma roupa mais simples, mais simplória, o preço do produto é R$100. Então, o preço na vitrine busca assegurar que o consumidor independentemente da roupa, da forma que estiver, terá acesso, ou se estiver com uma roupa mais cara e tal, terá acesso ao mesmo preço que o restante dos outros consumidores. Não haverá nenhuma discriminação. Além disso, a segunda razão é que busca-se evitar a aplicação de táticas de venda de comércio veladas no consumidor. É muito comum que o consumidor seja instado a entrar na loja para descobrir o preço e lá dentro os fornecedores, os atendentes passem a aplicar técnicas de venda veladas, ou seja, tentem lhe convencer pelos argumentos mais variados a adquirir aquele produto ou serviço que lhe mostrarem. E, na prática, muitas vezes o consumidor sai de lá com o produto que não precisava, e às vezes parcelado inúmeras vezes. Então, o que se busca assegurar é que o consumidor, ao ver o produto pela primeira vez na vitrine, já saiba de plano se aquele produto cabe no seu orçamento. E tome a decisão sem nenhum tipo de influência externa, sem aplicação de nenhuma tática psicológica. Qual é a consequência de haver um produto exposto na vitrine sem preço? Bom, neste caso, haverá um impasse entre consumidor e fornecedor. O fornecedor pode aceitar, reconhecer que aquele produto que está sem preço porque o preço do produto mais próximo é o que se lhe aplica. Então, um exemplo. Temos lá vários calçados expostos.
Um determinado calçado de R$1.000 não está com o preço. E ele está ao lado de um calçado de R$100. Nesse caso, o fornecedor pode optar por dizer ao consumidor que aquele sapato de R$1.000 não tem preço, porque o preço dele é o do produto mais próximo, que é de R$100, e vender-lhe por R$100. Dessa forma, ele evita o enquadramento no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, omitir informação relevante referente a preço. Agora, se o fornecedor insistir com o consumidor em que o produto que não tem preço custa R$1.000 e quiser lhe vender por R$1.000, o consumidor pode decretar ali a prisão em flagrante delito e conduzir o fornecedor ao distrito policial, com a consequente instauração de um processo criminal e aplicação, inclusive, de multa e pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Além disso, é muito comum o argumento de que a vitrine estava sendo arrumada ao momento em que estava sem preço. Tal argumento também não merece prosperar. A lei de precificação é clara em dizer que o momento de arranjo da vitrine é quando a loja está fechada. Quando a loja abre, ela já tem que estar com a sua vitrine pronta. O rearranjo, a limpeza, a reposição da vitrine somente pode ocorrer se não implicar em alteração, enquanto a loja estiver aberta, se não implicar em alteração de preço ou daqueles preços expostos ao consumidor. Outro aspecto importante diz respeito à garantia dos produtos e dos serviços. Aqui se lhe pergunta, todo produto tem garantia? Todo produto tem garantia. Todo produto tem uma garantia chamada de garantia legal de adequação do produto. Ou seja, um prazo dentro do qual o fornecedor responderá por qualquer vício que o produto apresentar. Este prazo é de 30 dias para produtos não duráveis, como alimentos, e de 90 dias para produtos duráveis, como, por exemplo, imóveis, automóveis. Nesse caso, a garantia independe de termo expresso. Não é preciso que o fornecedor tenha fornecido ao consumidor qualquer espécie de termo de garantia, porque essa garantia decorre da lei. Qualquer problema surgido com o produto no prazo de 30 ou 90 dias, que não tenha sido ocasionado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, deverá ser consertado pelo fornecedor às suas expensas. Um equívoco que costuma acontecer é que, neste prazo de 30 ou 90 dias, o direito inicialmente é do fornecedor e não do consumidor, como muitos pensam. Ou seja, neste prazo de 30 ou 90 dias, o fornecedor tem o direito de tentar consertar o produto. Contudo, se não consertado o produto dentro do prazo de 30 ou 90 dias, o consumidor poderá escolher alternativamente a sua livre escolha pela substituição, pela troca do produto, não aceitar mais aquele produto com vício e pedir que seja trocado por um outro similar em perfeitas condições de uso. O consumidor pode optar pela devolução da quantia paga monetariamente atualizada, ou o consumidor pode optar pelo abatimento proporcional do preço correspondente àquele vício que o produto apresente. Além disso, o fornecedor pode fornecer ao consumidor uma garantia contratual. Esta, sim, fruto de liberalidade do fornecedor. O fornecedor poderá fornecer ao consumidor uma garantia que será complementar à legal. Essa garantia, de forma alguma, poderá englobar a legal. Então, havendo uma garantia complementar, por exemplo, de 1 ano, esta garantia se somará aos 30 ou 90 dias que a lei confere. O consumidor terá direito a ambas. Pois bem, dentre essas e inúmeras outras práticas abusivas perpetradas pelos fornecedores, o curso Os 10 Mandamentos do Consumidor Moderno visará preparar os senhores para não só identificar os problemas e saber quais fundamentos alegar, mas, sobretudo, para resolver estes problemas. Por isso, será a minha função fazer uma análise das práticas abusivas e do sistema de normas de proteção ao consumidor à luz da doutrina, da jurisprudência e da lei. Este será o meu compromisso com os senhores. Espero poder contar com a presença de todos aqui.
nesta luta pela efetividade, pela busca de efetividade dos direitos dos consumidores. Muito obrigado e um bom dia a todos.